Vamos lá, sexto ano, mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a transformação dos números decimais para forma fracionária e também a representação desses números decimais na reta numérica. Então vamos acompanhar o vídeo então. Mas para a gente fazer isso, vamos fazer uma revisão da representação fracionária, o que é representação decimal, o que é o número misto. Representação fracionária é dessa seguinte forma, que nós temos a fração 17 décimos, 249 centésimos e 84 milésimos. Então aqui está na representação fracionária. Essa representação fracionária, ela pode ser feita também na representação decimal. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar o 17 e dividir por 10. Toda vez que você tiver uma fração dividida por 10, 100, 1000, como que você vai fazer a escrita na forma decimal? É bem simples. Você escreve o número 17, se eu tenho o 10 eu tenho um zero, se eu tenho 100 eu tenho 2 zeros, se eu tenho 1000 eu tenho 3 zeros. Cada zero desse vai indicar quantas casas eu vou ter que ter depois da vírgula. Então, no caso aqui, 17, eu vou ter uma casa só, dividido por 10, eu vou ter uma casa depois da vírgula. Então, a vírgula vai estar entre 1 e o 7. Então, 17 décimos é igual a 1,7, sendo 1 a parte inteira e o 7 a parte decimal. A mesma coisa aqui com 249 centésimos. Você escreve 249, se está dividido por 100, são 2 zeros, quer dizer que você vai ter que ter duas casas depois da vírgula. Então, a vírgula vai estar aqui nessa posição. Então, é 2,49. 2 a parte inteira e 49 a parte decimal. E 84 milésimos, da mesma forma. Você vai escrever o número 84, 3 zeros, você vai ter que ter 3 casas depois da vírgula. Então, vamos ver o que vai acontecer. Como você tem o número 84, o que acontece? Não vai ter como ter 3 casas depois da vírgula. O que você faz? Você vai acrescentar 2 zeros aqui à frente do 84. E aí você coloca a vírgula aqui. Aí você vai passar a ter 3 casas depois da vírgula. Que vai ser 0,084, sendo 0 a parte inteira e 0,84 a parte decimal. Então aqui nós temos a representação fracionária, a representação decimal e o número misto. Agora, como que eu transformo da representação decimal para o número misto? O número misto, pessoal, é sempre formado de uma parte inteira e uma parte fracionária. O que acontece? Se você tem aqui a parte inteira que é 1, você já coloca o número 1 aqui na frente da fração. Aí o que acontece? Você colocou o número 1, você tirou esse 1 aqui. 1,7 menos 1 vai sobrar 0,7. 0,7 é igual a 7 décimos. Vocês transformam 0,7 numa fração que vai dar 7 décimos. Então, vai ficar dessa forma aqui no número misto. E o objetivo nosso, vocês vão ver que vai ser esse aqui, ó. Nós vamos transformar o número decimal em uma fração. A gente vai ver em detalhes como que é feito isso. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho 2,49, o 2 é a parte inteira. Você coloca ele aqui na frente da fração. Então aqui, se você tirou o 2, vai sobrar 0,49. 0,49 é igual a 49 dividido por 100 em forma fracionária. Então essa é a representação do número misto. Já aqui, pessoal, não tem representação na forma mista. Por quê? Para ter uma representação em número misto, você tem que ter a parte inteira maior que zero. E aqui a parte inteira é zero. Então, não tem representação na forma mista. Então, depois dessa revisão, agora, propriamente dito, nós vamos fazer a representação da forma decimal para a forma fracionária. Você vai pegar um número decimal e transformar ele em uma forma fracionária. Eu vou mostrar aqui para vocês duas formas de fazer isso. A primeira forma aqui que o nosso livro didático traz, e eu vou fazer de uma forma aqui mais simples, que é bem mais rápido de transformar o número decimal em número misto. Então vamos lá. O que a gente viu anteriormente?
Para a gente transformar um número decimal em uma fração, é mais fácil nós fazermos o quê? Nós temos dois caminhos. Eu tenho esse caminho aqui, que eu vou explicar para vocês. O que ele fez? Ele pegou o número 3,9. É o número decimal. Qual que é a parte inteira aqui? É o 3. Eu coloco aqui. E vai sobrar o quê? 3,9 menos 3 sobra só o 0,9. Como que eu represento 0,9 na forma de fração? É igual a 9 décimos. Então o que acontece? Eu transformei esse número decimal nesse número misto. E a partir do número misto ele vai transformar na forma de fração. Como que a gente transforma um número misto em uma fração? Ele vai separar a parte inteira aqui, ó, 3 mais... Porque se o número aqui é 3 inteiros e 9 décimos, continua a mesma coisa, 3 inteiros mais 9 décimos. Qual que é o caminho mais fácil, pessoal? Quando você tem um número misto, você pega o denominador, lembrando, o que está em cima na fração chama numerador, o que está embaixo chama denominador. Você pega o denominador, multiplica pela parte inteira e soma com o numerador. 10 vezes 3 dá 30. 30 mais 9, 39. Você conserva o denominador. Então, o número 3,9 é igual a 39 décimos. Então, outra forma fácil de fazer isso também é a seguinte forma. Eu quero transformar o número 3,9 numa fração. O que você pode observar aqui? Você tem quantas casas depois da vírgula? Só tem uma. Então, você vai escrever o número, normalmente o 39. Se tem uma casa depois da vírgula, quer dizer que está dividido por 10. Então, é 39 décimos. Bem simples. O número 2,16. Vamos primeiro, como que o livro aqui está trazendo, e da forma mais simples também. O que acontece? A parte inteira você separa aqui, que é o 2, e vai sobrar o 0,16, dá 16 centésimos. O que você vai fazer? 2 inteiros, 16 centésimos. Você pega o denominador, multiplica pela parte inteira e soma com o numerador. 100 vezes 2, 200. 200 mais 16, 216 centésimos. O que ele fez aqui, pessoal? Ele simplificou essa fração. Encontrou um número que divide os dois ao mesmo tempo. 216 dividido por 4 dá 54 e 100 dividido por 4 dá 25. Essa é a fração irredutível. Não tem como fazer mais nada aqui. Outra forma de você fazer também seria o quê? 2,16. Você vai escrever o número 216. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Então vai dividir por 100. Então fica 216 por 100. Aí você vai fazer a mesma coisa. Vai simplificar por 4 numerador e denominador. Vai chegar na fração 54/25. Agora vamos ver como vai ficar o número 0,025. Primeira coisa, a parte inteira aqui é 0, né? Você não tem como representar na forma mista, mas você já pode representar na forma de fração. Então o que acontece? Você já vai ter o seguinte, se você pegar 1000 vezes 0 dá 0, e 0 mais 25 dá 25, 25 milésimos. Simplificou aqui, ó, dividiu 25 por 25 e o 1000 por 25. Lembrando que quando você vai simplificar uma fração, transformar ela numa fração irredutível, tanto o numerador quanto o denominador você tem que dividir pelo mesmo número. Então 25 dividido por 25 dá 1 e 1000 por 25 dá 40. 1/40 avos. Então o que acontece? Agora dá uma forma mais simples. Você tem aqui, quais os números que estão aparecendo aqui? 25. Então você aqui, você não precisa escrever 0,25, escreve só 25. Você tem quantas casas depois da vírgula? 3 casas, então vai dividir 25 por 1000. Então toda vez que você quer transformar um número decimal para a forma fracionária, o que você faz? Você escreve os números aqui que estão aqui, ó, 39, 216, no caso aqui 25.
e divide por quê? Se for uma casa só depois da vírgula é por 10, se for duas casas divide por 100, se for três casas divide por 1000. E vai dar a mesma coisa. 25 milésimos, simplificando aqui, o numerador e o denominador por 25 vai dar 1,40 avos. Então é dessa forma que nós fazemos a transformação de números decimais para a forma fracionária. Aqui ó, é a explicação que eu fiz para vocês. Ó. Você pega o número, né? Uma casa divide por 10, duas casas divide por 100, três casas divide por 1000. É a forma mais fácil de se transformar um número decimal na forma fracionária. Agora nós vamos ver o estudo da reta numérica com os números racionais. Já sabendo que os números naturais podem ser representados em uma reta numérica. Então é fácil você representar 1, 2, 3, 4, 5, você representa na reta numérica. É bem fácil, pois vocês já fizeram. Agora, como que a gente representa os números racionais na reta numérica? Então a gente vai começar a ver como que é feito isso aqui. Vamos representar na reta numérica um número racional 0,25, que o 0,25 é o número decimal. Se quisermos representar um número decimal em uma reta numérica, uma das possibilidades é encontrar sua forma fracionária. Então o que acontece, pessoal? Às vezes você representar um número na forma decimal fica mais difícil numa reta numérica. Então o que você pode fazer? Você pode transformar esse número numa forma fracionária que facilita essa colocação desse número na reta numérica. Então o que nós vamos fazer agora? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o número 0,25 na forma de fração. Como que a gente vai fazer isso? Vamos verificar agora. O que você faz? Você transforma o número 0,25 na forma de fração primeiramente. O que você vai fazer? O número que eu tenho aqui é o 25, coloco no numerador. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou dividir por 100, 25 centésimos. Agora eu tenho que transformar numa fração irredutível. Qual o número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo? O maior número possível. Então o 25 divide o 25 e o 100 também divide por 25. 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Então o número 0,25 é igual à fração 1/4. Pronto, nós já vimos como que a gente transformou o 0,25 em 1/4. Agora, como que a gente vai localizar esse número 1/4 na reta numérica? Nós temos a nossa reta aqui, ó. Tem o ponto A que é o 0, o ponto B é 1 e aqui a gente pode chamar que o ponto C é 2. 1/4, pessoal, é uma parte das 4 partes. O que ele fez aqui? Ele pegou a distância entre 0 e 1 e dividiu em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então, 1/4 representa uma parte das 4. Então, a fração 1/4 vai estar aqui. Então, o número 1/4 vai ser escrito bem aqui, ó. Então, é dessa forma que nós representamos os números racionais, no caso aqui o número fracionário, né, na reta numérica. Nós também podemos, pessoal, a gente fazer a comparação e ordenação dos números racionais na forma decimal. A seguir, veremos como comparar e ordenar os números decimais em uma reta numérica, partindo de 3 decimais quaisquer. 2,25, 2,75, 3,25. Se quisermos conhecer o maior desses números, basta olhar a parte inteira. Então, se a gente observar 2,25, 2,75, 3,25, eu já sei que o maior número é o 3,25. Por quê? A parte inteira 3 é maior que a parte inteira dos outros lá, que é 2. Então, esse é o maior número. Tranquilo. Agora, qual que é o maior número entre esses dois, 2,25 e 2,75? Se as partes inteiras, pessoal, são iguais, a gente passa para a próxima casa, que é a casa dos décimos. Décimo, centésimo, milésimo. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 7.
Então, se o 7 é maior que o 2, então eu sei que o número 2,75 é maior que o número 2,25. Então, como que eu represento isso, pessoal? O maior número 3,25, o sinal de maior, que eu já expliquei para vocês, que a forma de vocês memorizarem a questão dos sinais é que a boca é aberta sempre para o número maior. Então, 3,25 é maior que 2,75, que é maior que 2,25. Ou, a gente fez aqui na ordem crescente, na ordem decrescente, a gente pode fazer na ordem crescente. 2,25 é menor que 2,75, que é menor que 3,25. Então, aqui está a representação decrescente, aqui a representação crescente. E aí, o que acontece? Nós vamos representar esses números na reta numérica. Então, o que acontece? Nós sabemos aqui, do exemplo em cima, que a fração 1/4 é igual a 0,25. Então, a gente sabe que a cada 0,25 representa 1/4 da parte aqui, ó, inteira. Então, o que acontece? Se aqui eu tenho um número, eu tenho que escrever a reta numérica primeiramente, né? 0, 1, 2, 3, 4. Onde que eu vou colocar o número 2,25? O 2,25 eu sei que a parte inteira é 2. E o 0,25 eu sei que 0,25 é igual a 1/4. Então, entre o 2 e o 3, você vai dividir em 4 partes iguais. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Então, eu sei que aqui, ó, nessa primeira parte, aqui, o primeiro 1/4 vai estar 2,25. Então, 2,25 vai estar aqui. Então, eu sei que cada parte dessa aqui, pessoal, é 0,25. Então, isso aqui é 2,25, aqui seria 2,50, aqui vai ser 2,75, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3,25. Então, cada parte aqui, ó, dessa reta numérica aqui está dividida de 0,25 ou de 1 e 1/4. Então, dessa forma, fica mais fácil você representar os números, ficar sabendo que cada parte dessa aqui vale 0,25 ou 1/4. Então, 2,25 vai estar aqui, né? 2 inteiros e 25 centésimos. O 2,75 vai estar aqui porque 2, 2,25, 2,50, 2,75 vai estar aqui. Aí aqui vai estar o 3 e aqui vai estar o 3,25. Se fosse continuar, nós teríamos o 3,50, o 3,75 e aqui o 4. Então, é dessa forma que nós colocamos em ordem os números decimais e a gente representa esses números na reta numérica. Então, qualquer dúvida, volte no vídeo, leia, faça uma leitura detalhada do livro e qualquer dúvida, mandem no grupo. Até a próxima aula.